mas ele firme sobre a rocha permanecer. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E mais uma vez aqui, gravando um vídeo de edificação espiritual para a igreja. Antes eu gostaria de pedir para você se inscrever e ativar o sininho de notificação com todos. Assim o YouTube lhe avisa quando chegar vídeo novo. Também quero pedir para você compartilhar, porque se é bênção para você, deve ser para outras pessoas. E deixar seu comentário aqui, que é muito importante para nós. E sem demora, nós vamos discorrer através desse tema do título do vídeo, né? Desigrejados. Por que não falam do Concílio de Jerusalém? Por que eles nunca falam? Várias vezes você viu eles gravarem vídeos aqui na plataforma, no YouTube, dizendo nunca falarão na igreja. Não só escutamos várias vezes aquilo que eles dizem que não é falado na igreja, como eu fiz questão de refutar todos os temas que eles disseram que nunca falaríamos na igreja. Escutamos isso na igreja e refutamos por aqui também. Contudo, eu nunca vi nenhum desigrejado falar sobre o Concílio de Jerusalém. Por que será, né? Esta é uma interrogação que vai ser solucionada. Esse vídeo eu vou gravar em duas partes, não é? Estou gravando a primeira parte hoje e na segunda parte vai ser a conclusão. E sem demora, segue o vídeo. Muito bem, prosseguindo com o nosso estudo, a primeira coisa que faremos é fazer uma introdução a respeito do que é um concílio, tá certo? Concílio nada mais é do que uma reunião de pessoas que vai debater e decidir um assunto. Também vamos explicar aqui o porquê de um concílio, não só o de Jerusalém, mas como tantos outros que teve na igreja, né? Então, surgiu uma heresia. Quando surgia as heresias, a igreja precisava tomar uma posição, ela precisava definir a questão claramente. Ela não poderia deixar aquilo em dúvida. Então, da mesma maneira, nesse concílio de Jerusalém de Atos 15, surgiu uma heresia. Então, forçou a igreja a tomar uma posição. E os componentes, quem compunha esse concílio? Naturalmente, é a igreja, claro. As pessoas que não eram a igreja verdadeira não eram componentes do concílio, apenas a igreja. Muito bem, vamos ao fator que foi determinante para a convocação do Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, o versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, isto é uma heresia, porque é o próprio Senhor Jesus que salva, e não o ato da circuncisão. Contudo, era perfeitamente natural que os fariseus, ou os judaizantes, pregassem a circuncisão. Por quê? Bom, vamos procurar entender alguns fatores. Ainda não havia o Novo Testamento, ele não havia sido canonizado. O Novo Testamento não estava pronto, ok? Então, eles se baseavam pelo Antigo Testamento. E nem Jesus deu algum ensino claro sobre a circuncisão, ok? E falando de ensinamentos que Jesus jamais ensinou, ou em outras palavras, falando no português claro, falando em heresias, dá uma olhada nessa para você ver. Totalmente explicativo sobre Jabulon, que é Javé, o anjo Javé, aquele que se encontrou com Moisés na sarça ardente e passou várias instruções ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto. Perceba lá, leia novamente em Gênesis, em Êxodo, que não era o próprio Criador, e sim um anjo, ok? Anjo que fez coisas e passou coisas a Moisés, meio que incoerentes às verdadeiras coisas do Criador. Um anjo que pedia sacrifícios de animais, um anjo que pedia a construção de um local físico, e um anjo, assim como Salomão, declarou ali para todos, um anjo que vivia nas trevas. Bom, como você pôde notar, os fariseus ou judaizantes, em Atos 15, versículo 1, eles falam da lei de Moisés. E segundo o Thiago Lima, que é um heresiarca moderno, um dos líderes, né, um dos expoentes dos desigrejados, se é que dá para chamar isso de expoente,
ele diz claramente aí que a lei de Moisés foi o diabo que deu, foi um anjo, né, um anjo caído que deu isso a Moisés. Mas o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18? Isso que você está vendo na tela do seu aparelho. Jesus nunca disse que a lei era do diabo, pelo contrário, 90% do que Jesus pregou era baseado na lei. Se você ler o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala da lei o tempo todo. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e etc. Então o tempo todo Jesus está falando da lei. Você percebe uma conexão entre uma coisa e outra? Está mais claro as coisas para você? Vamos pegar mais duas heresias aqui desses heresiarcas modernos. Caralho. Eu vou falar os nomes comuns, depois eu ensino o nome verdadeiro. Cristo está abaixo de Deus, entenda. Ele é poderoso, mas não é Deus. E você tem que entender isso. Ele é poderoso, mas não é Deus. Uma é essa aí que você viu o Humberto Voltz falando, né? Solta palavrão, depois fala que Jesus não é Deus. Aí depois ele voltou atrás, tem vídeos no canal dele ele falando que se arrependeu, que agora ele acha... É tudo confuso, ele acha que Jesus é Deus, depois ele acha que Jesus não é Deus, depois ele acha que Jesus é Deus. Ele disse que 80% das empresas quebrariam em 2021, tem esse vídeo no meu canal, olha aí na tela do seu aparelho, viu aí? Inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição esse vídeo. Aí tem essa feiura aí que você está vendo na tela do seu aparelho aí, ó. Tá vendo? O Romilson falando sobre nomes pagãos. E para sua surpresa, dá uma olhada aí. É isso mesmo. O nome Romilson tem o significado de aquele que vem de Roma, ou filho de Roma, né? Para ele que gosta de destrinchar sobre o nome do Macron, sobre o nome de fulano, ciclano e beltrano, ele deveria também fazer um estudo sobre o próprio nome dele, né? Para mim, isso aí são questões irrelevantes. Mas já que ele se importa tanto com o nome dele, com o nome das outras pessoas, ele deveria olhar o próprio nome dele, né? Mas vamos prosseguir com o nosso estudo aqui. Agora que nós já vimos que o concílio foi convocado para sanar uma questão de heresia, e vimos também esses heresiarcas modernos espalhando suas heresias, olha o que diz o versículo 2, olha. Levar a questão aos apóstolos e aos presbíteros. Tá vendo aí? Então, como a questão era uma questão que ainda não havia sido resolvida, como Jesus nunca disse para circuncidar ou deixar de circuncidar, é um consenso entre eles ali, levar a questão aos apóstolos e aos presbíteros. E aí fica aquela questão, não é? Como que fica aquela história que o desigrejado diz que a igreja não tem liderança, que a igreja não tem uma hierarquia e blá, 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 blá. Tá começando a fazer sentido para você por que os desigrejados nunca pregam sobre o Concílio de Jerusalém, não é verdade? Então, primeira questão aí, a questão é levado aos apóstolos. Uma outra questão que fica claro aqui no versículo 5 é o seguinte, olha, acompanha comigo, olha. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. É necessário circuncidar-lhes e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Você vê que isso aí também é uma coisa que o desigrejado costuma fazer. Quem é herético ou quem prega heresia sempre faz isso. No versículo 1, não é? A Bíblia diz, alguns indivíduos que desceram da Judéia, né? Ou seja, o apóstolo Paulo chega e já escuta aquilo, né? Tendo ele chegado em Jerusalém, no versículo 4. Aí no versículo 5 já tem, e surgiram-se, entretanto, alguns da seita. Ou seja, é a repetição da mentira. Paulo ouviu aquilo, quando ele acaba de chegar em Jerusalém, vem aquilo de novo. Ele deveria pensar, nossa, que coisa chata, eles ficam repetindo. Faz algum sentido para você? Já viu quando as pessoas estão erradas, esses desigrejados? Qualquer um deles, o Romilson, o Thiago Lima, Humberto Voltz, você já viu? O Romilson, por exemplo, ele erra a previsão do arrebatamento e ele fica ali dando desculpa e remendando. Essa questão de nome de Yahshua já foi desmascarado e ele fica ali sustentando aquela mentira, repetindo aquilo várias vezes.
O Thiago Lima também fica repetindo. Eles ficam o tempo todo repetindo. Então, tá vendo aqui, ó? Isso já tinha na Bíblia. Quem é herético fica o tempo todo martelando e tentando repetir uma mentira. Então, vai observando aí. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é o versículo 7. Olha o que diz a Bíblia, olha. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Vocês perceberam? Havendo o que, gente? Grande debate. É muito comum você me ver desafiar desigrejados para debate. Aí os desigrejados dizem, não, porque isso não é bíblico. A Bíblia não recomenda isso. Ah, é? Olha o que está escrito aí. Houve um grande debate. E esse debate ocorreu por causa do quê? Por causa de uma heresia, da qual quem decidia a questão eram quem? Os apóstolos e presbíteros da igreja. E por que os apóstolos e presbíteros é que decidiam a questão? Porque como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 e também em Efésios 2:20, são os apóstolos que estabelecem a doutrina da igreja. E nós somos obrigados a obedecer, querendo ou não. Quando você ouve o desigrejado dizer, porque o apóstolo Paulo errou aqui, porque Pedro foi religioso ali, porque fulano foi religioso lá, então este desigrejado nem sequer deveria pregar Atos 17:24, Atos 7:48, 1 Coríntios 3:16, porque foi Paulo que disse. Se Paulo errou ali, errou lá, errou acolá, se Pedro errou aqui, ali e acolá, e se todos os apóstolos, conforme os desigrejados ficam falando, errou aqui, ali e acolá, naturalmente eles só deveriam pregar os 4 evangelhos, somente o evangelho do Senhor Jesus. E o Reumilson ainda disse que o evangelho de João é herético, então ele só poderia pregar 3 evangelhos, não é verdade? Ele só deveria pregar os 3 evangelhos. E onde que nos 3 evangelhos está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? E não é só isso não. Se a gente for estender aqui, que eu não quero ser prolixo, tá certo? Senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas, se formos estender mesmo de verdade, a maioria das heresias que eles dizem não está escrito, por exemplo, nos evangelhos. Entende onde eu quero chegar? Então, se eles fossem honestos intelectualmente, só pregariam os 4 evangelhos, visto que vivem apontando erros de que o apóstolo fulano, ciclano e beltrano era religioso e estava errado, que não sei o que tem, que a Bíblia tem enxerto e aquela narrativa tosca. Chega a ser bizarro o que eles fazem, tá certo? Então é por isso que eu os desafio para um debate. Porque uma coisa é você falar algo para uma pessoa leiga, outra coisa é me enfrentar num debate. Todos os desigrejados que tentaram a sorte, vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui no link da descrição todos os debates. Os que tentaram a sorte, não foi bom para eles não, tá certo? E vamos encerrar esse assunto agora. Bom, o que foi que o apóstolo Pedro exigiu de Cornélio? Exigiu a circuncisão? Não. Apenas que ele se batizasse. Até porque, como você está vendo na tela do seu aparelho, o próprio apóstolo Paulo diz, em Colossenses 2, 11 e 12, que o batismo nas águas, ele substitui a circuncisão. Tá certo? E esse ocorrido do Cornélio foi por volta de 41 depois de Cristo. Então, a única coisa que Pedro falou para Cornélio é que ele se batizasse nas águas. Outra heresia estranha que os desigrejados disseminam é que não precisa se batizar nas águas, o que não tem nada a ver com a igreja verdadeira, a igreja da Bíblia. Por isso que eu digo que isso daí é uma seita à parte. Então eu chamo a sua atenção, você que é desigrejado, vai prestando atenção aí para você ver se você está no caminho correto, porque Deus, Ele ama você como me ama, como ama os pecadores e como ama todo mundo. Aí, agora, olha só. Vou falar uma coisa para você. Vou pegar aqui dados cronológicos para a gente entender. O Concílio de Jerusalém, ele ocorreu por volta de 51 a 55 depois de Cristo, tá certo? Então, em 41 depois de Cristo,
Pedro manda Cornélio se batizar. Depois, entre 50 a 55 depois de Cristo, tem esse concílio de Jerusalém, que também não fala nada sobre circuncisão, tá certo? Quando o apóstolo Paulo vai até Coríntios, que é por volta de 52 a 53, a Bíblia diz em Atos 18:8 que ele batizou a muitos nas águas. E depois, quando ele escreve a carta aos Colossenses, por volta de 60 a 62, tá certo? O que é que acontece? Ele fala que o batismo nas águas substitui a circuncisão. Então, de forma nenhuma, nenhum apóstolo disse que não era para batizar, pelo contrário. Você pode ver que os anos vão passando, de acordo com essa lógica minha da cronologia. Ele falou do batismo hoje, daqui a 10 anos ele fala do batismo, daqui a mais 10 anos eles falam do batismo, e daqui a mais 10 anos eles continuam falando do batismo nas águas. Então, esta é a cronologia ideal e é a cronologia bíblica, correta, original, que provém do Senhor Jesus, que é o dono da igreja, que provém de Deus. Amém? Essa é a cronologia original dos fatos. Então, é uma doutrina da circuncisão estranha para a igreja verdadeira, bem como também essas heresias descritas aqui nesse vídeo, também são estranhas à igreja verdadeira. E agora eu quero falar dos componentes da igreja. Você repara para você ver, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver assim, né? Do versículo 7 em diante, você vê Pedro dando o seu parecer. Por quê? Pedro era o líder da igreja, isso era um fato. Mateus 16:18, eis que sobre ti ficarei na igreja. Pode espernear o desigrejado, pode falar o que quiser, mas é para Pedro, é com Pedro que ele estava falando. Quando Jesus ressuscita, ele fala a fulano de tal, assim, assim, assado, e a Pedro. Por que e a Pedro? Porque Pedro é especial, mas ele era o líder da igreja. Foi ele que Jesus escolheu. Só que Pedro foi preso, a igreja dispersou. Então, naturalmente, quem se torna o pastor de Jerusalém é Tiago. Tanto que tem uma epígrafe aqui na minha Bíblia, o parecer de Tiago. Quem dá a palavra final sabe quem é? É Tiago. Agora, vamos dar uma olhadinha para a gente ver o que está escrito em Gálatas capítulo 1, o versículo 1, Gálatas capítulo 2, desculpe, o versículo 1, 2 e 3, tá certo? E depois nós vamos ler o versículo 9. Olha o que diz, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam ser de maior influência. Preste bem atenção nisso. Maior influência, para de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, Tito era grego, foi constrangido a circuncidar-se, está vendo? A questão precisava ser resolvida. Agora, quem eram esses de maior influência que o apóstolo Paulo fala? O que eu falo aqui no meu canal? Que a Bíblia, ela mesma se explica. Quer ver só? Dá uma olhadinha aqui para você ver. Vamos ver o versículo 9. E quando conhecer a graça que me foi dado, Tiago, Cefas é Pedro, e João, que eram reputados o que, gente? Colunas. Eles eram colunas da igreja. São eles que estabelecem a doutrina da igreja. Que história é essa que a igreja não tem liderança? Que história é essa, gente? Agora, dá uma olhadinha para você ver. Quem é que decide a questão? A igreja verdadeira. São os apóstolos que dão a palavra final. Auxiliados pelos presbíteros que os próprios apóstolos estabeleciam. Tá certo? E eu quero fazer uma pergunta para você. Quando na história Deus usou alguém de fora da igreja para criticar a igreja? Lutero, quando fez a reforma, ele era da igreja. Lutero é a igreja. Tá certo? Deus nunca usou alguém de fora. Deus usava um profeta do Iraque, do Egito, da Mesopotâmia para falar com o povo de Israel. Não, ele usava um profeta de Israel para falar com Israel.
Quando Deus quis falar com a igreja, ele usou os da igreja para falar com a igreja. Ele nunca usou de fora. Agora, ó, dá uma olhadinha para você ver nesse vídeo. E qual seria o motivo de Cristo, primeiramente, ter aparecido a ela, em vez de aparecer aos outros apóstolos quando ressuscitou? Haveria Maria Madalena sido, enfim, mulher do nosso Salvador? Haveria Maria Madalena sido, enfim, mulher do nosso Salvador? Haveria Maria Madalena sido, enfim, mulher do nosso Salvador? E isso começa a nos confirmar que realmente tentaram camuflar alguma coisa. Qual seria o motivo real, então, de toda essa distorção feita pelo catolicismo romano? Esconder um possível relacionamento entre Maria Madalena e o próprio Messias, e que assim, como os outros apóstolos, ela também exercia um certo tipo de liderança sobre a eclésia, sobre aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que eram chamados para fora, sendo ela a mulher do Salvador, enfim, que poderia sim realmente existir uma possível relação entre os dois. O texto concreto de Maria Madalena é do século II, não chega ao século III. Jesus de Nazaré beija Maria Madalena na boca. Jesus de Nazaré beija Maria Madalena na boca. Jesus de Nazaré beija Maria Madalena na boca. Vocês perceberam? Você acha que uma pessoa que é a igreja, você acha que alguém que tem Espírito Santo e temor a Deus vai falar um negócio que esse rapaz falou? Então, quando eu digo que esses desigrejados não são igreja, não é só pelo fato deles não congregarem conosco, por não estarem reunidos conosco, é pelos frutos que nós vemos. Estes são os frutos dos desigrejados. Portanto, eles não são e nunca foram a igreja verdadeira. E aí o Salmo de número 1 se cumpre na vida desses camaradas, né? Que Deus tira para fora os mentirosos da congregação dos justos. Esses não permanecem na congregação dos justos. E a palavra naturalmente se cumpre como ela sempre se cumpriu e sempre vai se cumprir. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não viveu sobre areia construir e sua vida destruir.